eu atuo como gestão e liderança, gestor, líder, nas empresas onde eu passo. Consequentemente, eu tenho várias ferramentas de gestão e liderança na minha caixa mental de ferramentas, que essas ferramentas eu utilizei durante toda essa trajetória vivida nas empresas. Certo. Ou seja, eu adquiri uma ferramenta que eu consegui aplicar e validar os resultados dela. Perfeito. Bom, e aí explica para a gente então, por exemplo, um modelo dessas ferramentas que você utiliza com, com maior sucesso aí, com maior resultado. Vamos dar um exemplo. Hoje eu tenho a oportunidade aí de estar ajudando algumas empresas. Tem uma indústria aqui no sul de Minas, tem um outro restaurante, um dos mais conhecidos aqui da região, do Parque Nacional da Serra da Canastra. Não só o mais conhecido, mas praticamente o mais famoso. Sim, sim. O que a gente aprende nisso? A gente aprende o seguinte: uma ferramenta, por exemplo, que às vezes é muito taxada pelas pessoas, principalmente na área de gestão de pessoas. Por exemplo, o cara não está performando dentro da sua empresa, porque gestão é técnica, teoria, técnica, liderança é voltada ao quê? Ao desenvolvimento de pessoas, é o gestor líder. Então, uma ferramenta de liderança. Você tem uma ferramenta que você, no início da semana, você inicia com o seu time os resultados que precisam ser entregues naquela semana, mediante uma estratégia já estabelecida num cronograma macro. É uma Tá. ferramenta. Quando eu chego na outra semana, eu vou validar com o time ou com os líderes o que foi entregue. Ou seja, eu faço um check-in e faço um check-out daquilo. Quem não performou, existe uma ferramenta, feedback. Mas esse feedback ele precisa de ser estruturado, ele precisa de ser alimentado, para que você tenha um retorno e a pessoa saia com aquele, nossa, verdade, realmente, eu preciso de melhorar esse ponto específico. E a gente vai pontuando as ações, Tá. o que foi bom e o que precisa de melhorar naqueles resultados para atingir o objetivo macro. Porque a gente começa a alinhar propósito da pessoa individualmente, que ela, para conseguir o resultado pessoal que ela almeja, ela vai conseguir mediante o resultado da empresa. E quando a gente faz essa conexão, a pessoa fala, poxa, eu vou engajar mais, porque se a empresa consegue, eu atingo o meu resultado. Então eu falei de Então, uma ferramenta. na verdade, você condiciona ou traz a reflexão de que ela vai alcançar de uma maneira natural os resultados dela à medida em que a empresa também o faça. Ou seja, a identificação de missão e de propósito. É isso? Isso, quando você faz esse cruzamento de uma forma bem tranquila, sem pressão, o colaborador ele começa, o liderado ele começa a formar lá dentro do cérebro dele, de forma inconsciente, ele começa a expandir a consciência. Quando ele começa a ter esse link, ele fala, poxa, eu vou engajar mais aqui, porque quando eu engajo aqui, eu consigo gerar mais resultados, não só para a empresa, mas para a minha vida pessoal, e ajuda eu a atingir os meus resultados. E aí você Certo. começa a ter um time mais alinhado, mais focado em resultado. Então, isso é uma ferramenta de liderança que eu tive a oportunidade de viver isso na prática, de aplicar na prática. Agora eu vou amarrar com o que eu falei lá atrás. Ou seja, Entendi. se eu só transferisse o conteúdo, se eu soubesse da ferramenta de forma somente teórica, eu poderia ensinar a pessoa, poderia passar para a pessoa, ela poderia sim ter resultados, como também não poderia ter resultados por aplicar de forma errada. O que Certo. eu fiz? Eu fiz o raciocínio inverso. Porque eu lembro lá atrás de quando eu estudava matemática, o professor me explicava Bhaskara, e eu falava, onde eu vou aplicar isso? Aí eu fui atrás, na época, fazer Kumon, para entender melhor a Bhaskara, e eu arrumei para mim uma aplicabilidade da Bhaskara dentro da engenharia, para me conseguir ter esse conhecimento prático, para me conseguir ensinar Bhaskara. Olha que loucura.
Quando eu tive esse insight para mim, eu falei, poxa, então tá, então eu quero viver aquilo que eu ensino. Tá. Para que eu consiga formar pessoas com alto grau de competência técnica e a pessoa não ficar boiando. Nossa, por que ele está falando isso? O que isso tem a ver? Que isso é importante para mim? Por quê? Aí, dando um exemplo prático, você ensinar Bhaskara, você ensinar Foi uma longe, foi operação, longe. isso, o cara vai ficar assim na escola, poxa, mas por que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou aprendendo Tá. uma operação de terceiro grau? Se o professor pega na prática e faz uma engenharia para ele e mostra os cálculos de uma operação de terceiro grau, que essa operação tem um impacto numa coluna de um prédio, o cara vai falar, poxa, ele começou a viver aquilo na prática. Então, as Certo. formações nossas da aula, os treinamentos, nós focamos muito nessa vivência, nessa prática, para a conexão neurológica, para a sedimentação do conteúdo, para que a pessoa realmente fale, poxa, agora eu entendi o porquê eu aplicar isso na minha vida.